A busca pela pedra filosofal, início da jornada. Em laboratórios escuros, escondidos entre mosteiros e castelos, surgia uma arte que beirava o proibido, a alquimia. Muito mais que a busca por ouro, ela era um caminho de revelações, onde fé, ciência e magia se entrelaçavam. E por trás de cada frasco borbulhante, havia um desejo, a imortalidade, o poder ou a verdade última do universo. O mais lendário de todos os mistérios, a pedra filosofal. A substância que poderia transformar metais vis em ouro puro e dar ao alquimista a vida eterna. Mas os verdadeiros alquimistas sabiam, essa jornada não era só física, era espiritual. A pedra, para muitos, representava a iluminação da alma, o ponto mais alto da transformação humana. Enquanto as fogueiras da Inquisição ardiam do lado de fora, dentro dos laboratórios, a transmutação acontecia em segredo, um segredo que, se revelado, poderia custar a vida. Mas de onde vinha esse saber? E por que tantos o temiam? Conhecimentos antigos e heranças proibidas. A alquimia que floresceu na Europa não nasceu ali. Ela veio do Egito, da Pérsia, da Grécia. Textos antigos traduzidos do árabe para o latim começaram a circular pelos eruditos do Ocidente. E com eles vieram símbolos estranhos, conceitos obscuros e o medo do desconhecido. Esses manuscritos falavam de elementos primordiais, de transmutação, de equilíbrio entre corpo e espírito. Os alquimistas os liam em segredo, escondendo o conteúdo até mesmo das autoridades religiosas. E com razão, a igreja via tudo isso como uma ameaça. Qualquer saber que não viesse das escrituras era suspeito. Misturar ciência com símbolos pagãos, pior ainda, era flertar com a heresia. Mesmo assim, o fascínio crescia. Grandes nomes como Alberto Magno e Roger Bacon mergulharam nesse conhecimento. Alguns diziam que tinham conseguido descobrir fórmulas secretas. Outros desapareceram ou foram silenciados, porque não era só ouro que estava em jogo, era o domínio sobre os segredos da natureza. E, para alguns, até mesmo sobre a alma humana. Mas quem eram esses alquimistas? E por que alguns acreditavam que podiam tocar o divino? O selo do proibido. Nem toda busca pelo saber era bem-vinda. Enquanto alguns alquimistas trabalhavam em silêncio, outros foram acusados de mexer com o que não deveriam, evocar forças ocultas, produzir vida artificial, manipular os elementos da criação. Para a igreja, certos experimentos soavam como heresia disfarçada de ciência. E não demorou para os olhos da Inquisição se voltarem para os laboratórios. Em porões frios e iluminados por velas, homens anotavam símbolos estranhos, misturavam substâncias voláteis e juravam ter visões que não vinham de Deus. Alguns manuscritos sumiram misteriosamente. Outros foram queimados em praças públicas, junto de seus autores. Mesmo assim, a alquimia continuava, não como um ofício, mas como uma obsessão silenciosa entre o ouro e a imortalidade. Mas se o medo rondava os alquimistas, o fascínio também os consumia. Dois mistérios guiavam suas mãos: transformar chumbo em ouro e vencer a morte. A pedra filosofal não era só um símbolo, ela representava a perfeição da matéria, a cura de todas as doenças e o acesso à eternidade. Homens como Nicolas Flamel entraram para o imaginário coletivo. Diziam que ele havia descoberto o segredo da transmutação e que, mesmo após a morte, ainda vagava em silêncio pelas sombras da história. Mas será que ele foi real? Ou mais uma lenda criada pelo medo e pela esperança? A alquimia vivia nesse limiar, entre a ciência e o mito, entre a busca sincera e o sussurro do proibido. E enquanto a igreja condenava os que ousavam,
Alguns reis protegiam alquimistas em segredo, não por fé, mas por ambição. E foi nessa tensão entre poder e perigo que a alquimia começou a deixar de ser um segredo, quando o segredo se torna heresia. A linha entre alquimista e herege era tênue. Quando o conhecimento ultrapassava os limites da fé, o fogo da Inquisição se acendia e muitos queimaram. Registros mostram nomes esquecidos, apagados dos livros, homens e mulheres acusados de invocar demônios, apenas por tentarem entender os segredos da matéria. Mas nem todos foram silenciados. Alguns escaparam das fogueiras, escondendo seus estudos em manuscritos codificados, difíceis de decifrar até hoje. A linguagem da alquimia se tornou uma proteção, repleta de símbolos, metáforas e enigmas, não apenas por tradição, mas por sobrevivência. E assim, enquanto muitos morriam por saber demais, os verdadeiros segredos da alquimia continuaram a circular, escondidos. Ecos do conhecimento proibido. Apesar das perseguições, apesar das fogueiras, os alquimistas deixaram marcas profundas, não apenas nos frascos empoeirados de antigos laboratórios, mas nos fundamentos da química moderna, da medicina e até da psicologia simbólica. Muito do que foi chamado de heresia era, na verdade, o início da ciência. E ainda hoje, manuscritos codificados, símbolos enigmáticos e fórmulas esquecidas despertam fascínio, como se algo ainda estivesse oculto. Algo que o tempo, ou talvez alguém, ainda tenta esconder. Este foi mais um relato dos tempos em que buscar o saber podia custar a alma. Relatos globais. Pessoal, mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas no canal. Inscreva-se, isso nos ajuda muito.